Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos agora hoje para começar um novo programa do nosso estudo de História da Igreja. Nós agora nos propomos fazer um estudo sobre a história da Igreja do Brasil e da América Latina. Por isso nós vamos fazer um recuo na história e vamos aí para aquele final do século XV, início do século XVI, quando todas estas coisas aconteceram. O contexto da época era mais ou menos assim. Na Europa se vivia o fim da ocupação muçulmana na Península Ibérica. Durante 8 séculos, os muçulmanos tinham tomado conta de toda a Espanha e Portugal, toda a Península Ibérica. Mas a Espanha, os espanhóis trabalharam na Reconquista. E em 1491 festejavam em Sevilha a limpeza completa dos últimos árabes que saíram através do Estreito de Gibraltar. Então ali, Cristóvão Colombo foi falar com os reis católicos, Fernando e Isabel, apresentando para eles um projeto que ele tinha: chegar às Índias pelo Ocidente. E ele precisava do apoio econômico, sobretudo, para este empreendimento. Recebe o apoio necessário e ele começa a planejar a sua grande viagem, que aconteceria no ano seguinte. Parte de Sevilha e chega à América Central. Descoberta a América, a Espanha fazia imediatamente o seu plano: construir uma nova Espanha neste novo mundo. Enviam para cá especialmente missionários dominicanos para evangelizar estes novos povos, que eles imediatamente chamam de índios, pois achavam estar nas Índias. Então, os habitantes recebem esse nome, índios. Claro, foi um engano, não estavam nas Índias coisa nenhuma, mas os habitantes receberam esse nome e ele ficou. Enviam para cá empresários que vêm então para construir casas, moradias, cidades, igrejas, mosteiros. Realmente a Espanha está interessada em construir uma nova Espanha. Imediatamente, Portugal reclama parte desse novo mundo. Eles estavam com a escola de Sagres, a escola dos navegadores, a grande escola da Europa. Tinham recebido dos papas o direito de avançar mar adentro em busca de povos para evangelizar. E Portugal achava que todos os povos que seriam descobertos deveriam ser de Portugal. Recorre-se então ao Papa Alexandre VI, que era um Borja da Espanha, ocupando o trono de São Pedro. Que eles queriam, naturalmente, que ficasse todo esse novo mundo para a Espanha. Mas, lá então foi feito um tratado em que o Papa, os seus peritos, observando os mapas do mundo da época, os tratados já assinados, especialmente com Portugal, a 7 de junho de 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Papa Alexandre VI, então, define que 370 léguas a oeste de Cabo Verde ficariam, então, para Portugal. E todo o resto do Novo Mundo seria da Espanha. Como os espanhóis tinham ancorado a 400 léguas marítimas,
estavam seguros de que todo o Novo Mundo ficaria com eles. Mas, para azar dos espanhóis, em 22 de abril de 1500, Portugal, através de Cabral, descobre o Brasil. Portugal encontra, sobretudo, essa barriga do Nordeste brasileiro. E ali eles dizem: agora nós estamos em nossa terra, porque ela ficava a menos de 370 léguas. A Espanha ficou feliz com o Tratado de Tordesilhas, porque estavam convictos de que eles ficariam com quase todo o Novo Mundo. Imediatamente a Espanha começa a construir a Nova Espanha. Caravanas e mais caravanas vêm mar adentro, em direção do Caribe. Começam ali a construir e a explorar esta nova terra. A primeira terra que eles começam a ocupar é a famosa Ilha Espanhola. Hoje é Santo Domingos e Haiti que fica nesta ilha. Mas em pouco tempo atingem a costa do México, a América Central e até já vão encostando na Venezuela. O mais famoso conquistador espanhol foi, sem dúvida, Hernán Cortés. Este Hernán Cortés, ele se coloca o desafio de conquistar o México. Mas ali no México, o problema é que lá estavam vivendo os astecas, um povo muito bem organizado, um povo já de grande cultura. Mas Hernán Cortés encosta no México com os seus navios, levando consigo 400 homens, 32 cavalos, 32 escopetas e 4 canhões. E com isso ele se bate contra os astecas, muito bem preparados, armados, mas consegue conquistar em pouco tempo. Uma varíola veio e se uniu às armas dos espanhóis. Com isto, os astecas, que não tinham nenhum anticorpo para esta varíola, para essa doença, achavam que os deuses estavam com os espanhóis. E o rei Montezuma dos astecas, vendo que todos os astecas estavam ficando doentes, e elas com aquelas armas fortes dos canhões, facilmente aceita a fatalidade da derrota. Então, pode-se dizer que em menos de um ano, Hernán Cortés conquista o México. Derrota esse povo forte, preparado, que ali estava o povo asteca. Imediatamente veio Diego Velázquez, que já era governador de Cuba, ajudou a consolidar a vitória e assegurar a plena posse de todo o México. E com a posse do México, então imediatamente ali se construiu uma cidade, se começou a edificação de uma cidade. Em pouco tempo, já em 1530, ali foi criada a Arquidiocese do México. Ora, criar uma arquidiocese e colocar um arcebispo já significa que existe já uma boa infraestrutura, já existem casas, já existem prédios, já existem escolas, inclusive já estavam começando a Universidade do México. O México estava conquistado. E ali acontece um fato extraordinário. A 12 de dezembro de 1531, dá-se a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ao índio São Juan Diego. É uma aparição toda especial, porque este índiozinho, já evangelizado pelos padres,
já catequizado, já batizado. Ele estava querendo levar um padre para atender um tio que estava muito doente. E passando por aquelas montanhas frias, congeladas, no inverno azteco, no inverno do México, a 12 de dezembro, viu uma imagem de Nossa Senhora. Apareceu a Mãe de Deus. Apareceu uma senhora e ela pediu que fizessem lá uma igreja, uma capela, em honra da Mãe de Deus. E o menino índio, coitado, disse: mas qual é o sinal que eu tenho? Porque eu preciso falar com o arcebispo, preciso falar com as autoridades. Então aquela senhora respondeu: vai, colhe umas rosas e leva para ele. E ele foi, realmente, no pleno inverno, encontrou uma roseira grande, encheu as rosas, pegou o seu manto e com esse manto fez um grande buquê de rosas e as levou para o arcebispo. Quando as entregou ao arcebispo e ele soltou a ponta do manto, as rosas lhe caíram aos pés e imediatamente se viu estampado no pano a imagem de Guadalupe, aquela mesma imagem que Juan Diego tinha visto. E quando se faz as análises hoje, se percebe que esta imagem da mãe tem dentro do próprio olho a figura do índio Juan Diego. Então, com mais este fenômeno, realmente o México estava conquistado, estava começando ali a Nova Espanha toda católica. Recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.